gente! Aqui quem fala é a professora Ana, tá? E hoje nós vamos ter uma aula de filosofia muito importante. A gente vai conversar hoje sobre os principais filósofos gregos: Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? Mas antes dessa conversa, a gente precisa estabelecer algumas teorias básicas para a gente conseguir compreender como que esses filósofos vão enxergar a humanidade e a forma que esse ser humano convive em sociedade, beleza? Então, uma das coisas mais importantes desse pensamento filosófico grego é você passa pela ideia de conhecimento e de virtude, tá? Eu tô deixando bem claro que o conhecimento filosófico grego não é um conhecimento filosófico total, tá? Então, quando a gente fala conhecimento filosófico, geralmente a gente tem a ideia de acreditar que a Grécia é o berço da sociedade ocidental e que é o berço da filosofia, o berço da matemática, é como se os gregos tivessem inventado tudo. E isso não é verdade, tá? Então, a gente tem vários processos de trocas culturais nesse momento que vão possibilitar até mesmo com que esses filósofos aprendam com outros povos, principalmente povos egípcios, tá? Então, isso a gente vai discutir em outro vídeo, para isso não ficar muito longo. Mas entendam quando eu tô falando filosofia grega, eu tô me restringindo literalmente à ideia da filosofia e da construção do homem e da virtude para o grego, que depois acaba se estendendo para o mundo ocidental europeu, tá? Então, é essa noção de homem que a gente vai trabalhar. Não é uma noção de homem que é uma noção totalitária, não, tá? É uma noção de homem para o mundo europeu ocidental, ok? Deixando isso bem claro pra gente não se confundir, tá? Então, esse pensamento filosófico, ele passa a analisar a ideia do conhecimento, de como o homem conhece e o que ele conhece e a sua virtude, tá bom? Mas pra gente conseguir entender isso, a gente tem que perceber que esses valores humanos, eles passam por processos históricos diferentes. Então, o valor do humano e a virtude do homem e o comportamento desse homem, ele é atribuído ao seu tempo histórico. Então, dependendo da região e do tempo histórico em que ele vive, essas relações vão ser diferentes. Que relações são essas? Que valores são esses? A ética, a moral e o próprio valor que a gente atribui às coisas. Tudo isso, esses três pilares da filosofia, eles vão ser modificados dependendo da temporalidade e da região que a pessoa está, tá? Então aqui a gente está falando de Grécia Antiga, no caso, tá bom? A gente está falando do mundo antigo ocidental. Então, nesse mundo antigo ocidental, você tem esse tipo de comportamento, tá? Esse tipo de compreensão do que seria ética, moral e valor, ok? Então, vamos lá. A ética é uma ciência que estuda o comportamento da moral, tá? O que é a moral? A moral são basicamente normas e costumes que são acordados em sociedade, tá bom? A ética vem da palavra ethos, tá? Que é o modo de ser, é o que você é, como você vive, tá? Que são esses costumes e esses valores, tá? Que são aqui a moral. Então, o valor da ética para a filosofia se encontra na explicação da própria moral, tá? E a moral é o quê? É o que a gente já acabou de falar, tá? A moral é essa ideia de entender a forma do comportamento humano e como que esse homem se comporta e como que ele se encontra na própria sociedade em que ele vive, tá? Então, só que é aquilo, a gente já estava falando aqui, a moral não é uma forma única e concreta. Não são todas as sociedades que vão entender a moral e a ética da mesma forma. Isso depende do processo histórico em que essa sociedade está passando, tá? E no caso da Grécia Antiga, a gente tem um processo histórico que leva a um tipo de moral que vai valorizar um homem virtuoso e um homem não virtuoso. Mas tá, a gente vai ver o que é esse homem virtuoso, quem tem direito a ter essa virtude e quem não é virtuoso e quem não tem direito a ter essa virtude, tá bom? O valor é o mais prático de todos pra gente conseguir entender. O que é valor? Valor é uma atribuição que nós fazemos de alguma coisa, tá? A gente dá valor a alguma coisa. Então, o que é esse valor? Ele também parte de processos históricos e de necessidades também históricas. Então, por exemplo, se você tem a prata sempre existiu na natureza. Se o homem passa a dar valor e a necessitar do uso da prata, essa prata ela adquire um tipo de valor para aquela sociedade. Então, ela na natureza, na sua relação natural, ela não tinha esse mesmo valor que o homem atribui a ela. Então, o valor, ele é uma ideia de você precisar de uma
questão prática, então você tem que ter uma qualidade prática e ao mesmo tempo ter uma questão de utilidade. Então o que é prático e é utilitário tem valor. Certas coisas são práticas e utilitárias, mas tem valores menores. Tem valor menor do que outras coisas, tá? Eu dei o exemplo da prata aqui, mas pode ser prata, ouro, tá? Dependendo da época, o cobre é muito valioso. Ou então até mesmo a gente pode pensar em outras coisas que são valiosas, como a sua própria virtude, tá? Isso também é valorizado. Só que a sua virtude só é valorizada quando o outro reconhece o valor dela. E aí que a gente vai começar a complicar um pouquinho esse pensamento. Mas por enquanto deu pra entender o que é ética, moral e valor? Acho que ficou tranquilo, né? Então é a partir desses três pilares que o pensamento filosófico grego vai se estruturar. E vai começar a pensar na ideia de virtude e na ideia do que é ser um homem grego. Do que é ser um homem, do que é atingir o conhecimento. E a gente vai ter principalmente o Platão e o Aristóteles aí nessa discussão de como se adquire conhecimento e de como fazemos, né, para ter a tal virtude. O que é essa virtude? Beleza?